mostrar que os conjunto dos pontos singulares de uma variedade quase projetiva, ela forma um fechado próprio. E o que a gente vai fazer hoje é começar a estudar algumas propriedades especiais dos pontos não singulares. O que a gente ganha quando a gente tem uma variedade não singular. Então, deixa eu começar relembrando uma coisa que a gente viu algumas semanas atrás. Então, primeiro eu queria lembrar que a gente viu o seguinte: se você tem x, uma variedade quase projetiva qualquer, sempre quando eu falar variedade, implicitamente eu estou querendo dizer variedade quase projetiva. E se eu tenho f, uma função regular em x, eu posso olhar, eu vou chamar de z de f, que seria o conjunto dos pontos onde essa função regular se anula. Então, esse aqui é o conjunto dos pontos de x, tal que f de x igual a zero. E o que a gente viu é que isso daqui é um fechado de x. Isso aqui pode ser verificado localmente. Isso aqui é um fechado de x. E o que a gente já viu é que se z de f não for nem vazio, nem todo x, então toda componente irredutível de z de f tem codimensão 1. Aí o que a gente viu também foi que, em alguns casos especiais, vale a recíproca. Ou seja, se eu começo, por exemplo, com uma subvariedade fechada de codimensão 1, então ela pode ser dada como zero de uma função regular. Então, a gente viu isso, por exemplo, no caso afim. Então, se a gente tem x, por exemplo, em AN, no caso de uma hipersuperfície de AN ou PN. Então, se x é um fechado, uma subvariedade fechado e irredutível de codimensão 1, ou seja, codimensão igual a n menos 1, então existe um polinômio f, no caso de Pn seria um polinômio homogêneo, tal que x é igual a z de f. Então, toda subvariedade de codimensão de AN é dada como zero de um polinômio. E deixa eu relembrar que a recíproca que vale para subvariedades de AN não vale em geral. Então, esse tipo de resultado não vale em geral. Então, por exemplo, teve um exemplo que vocês fizeram na lista de exercício, que foi considerar a quádrica. Deixa eu pegar aqui as equações que eu coloquei. Você pode olhar para a quádrica que é dada como zero xy menos zw.
Isso aqui é uma quádrica lisa em P3, coordenadas x, y, z, w. Lembrando que isso daqui, essa quádrica não singular, ela é isomorfa a P1 vezes P1. Aí, por exemplo, vamos tomar uma reta aqui. Se eu tomar a reta L dada por x igual a 0, então z de x e z, por exemplo, então isso daqui é uma reta. Então tem codimensão 1. Mas vocês mostraram na lista de exercício que não existe nenhuma função, nenhum polinômio homogêneo as variáveis x, y, z, w, tal que essa reta L é a interseção de Q com os zeros desse polinômio. Então, vocês mostraram isso daqui na lista de exercício, tem várias maneiras de ver isso. Então, mas vamos ver o que aconteceria se a gente tentasse construir esse F. Então, aqui o que a gente tem é a nossa... Vamos tomar um ponto, por exemplo, um ponto que está nessa reta. Vou tomar o ponto P com coordenadas 0, 1, 0, 1. Por exemplo, o que aconteceria se eu tentasse encontrar essa reta como interseção de um plano com Q? Eu poderia tomar o plano dado por Z de, por exemplo, Z de X. Mas a gente vê que quando a gente intercepta a quádrica, quando eu faço x igual a 0, o que eu obtenho é a união de L com uma outra reta L', que é dada como 0 de x e w. Z de x e w, ou seja, o que eu tenho, essa aqui era a minha reta L. Quando eu tento interceptar, realizar ela como interseção de um hiperplano, o que eu obtenho é, na verdade, uma outra reta residual aqui. Mas repara que, então, a gente já viu que a gente não consegue fazer, ter um teorema desse tipo global. Mas repara o seguinte, se eu estiver só interessada numa vizinhança do ponto P, eu consigo encontrar uma equação que corta exatamente a minha reta. Se, por exemplo, eu considerar no aberto U dado como complementar de L', então, o meu ponto X, o meu ponto P, está nesse aberto, a reta L, nesse aberto, interseção 1, é exatamente a interseção de U com Z dessa função regular X. Do zero desse polinômio. Ou seja, o que a gente fez foi, numa vizinhança do ponto P, a gente consegue escrever essa subvariedade de codimensão 1 como sendo zero de um polinômio. Então, o que você tem que fazer é esquecer a outra componente. Então, o que a gente vai ver é que esse é um fenômeno geral. Então, deixa eu dar a definição. Então, a gente vai ver que para qualquer ponto não singular de qualquer variedade quase projetiva, toda subvariedade de codimensão 1 localmente naquele ponto pode ser dada como zero de uma função regular. Então, deixa eu dar a definição. Então, vamos fixar x, uma variedade quase projetiva, uma variedade. Xzinho, um ponto de x, e z de x, um fechado irredutível de codimensão 1. Fechado irredutível
codimensão 1 em X. Isso aqui é o que a gente chama de um divisor primo em X. Então, aqui Z é um divisor primo de X. Então, a gente diz que Z é localmente principal se existe uma vizinhança, localmente principal nesse ponto, se existe uma vizinhança afim desse ponto, onde o Z é dado como zero de uma função regular. Então, dizemos que o divisor primo Z é localmente principal no ponto X se existe uma vizinhança U de X em X e uma função regular F em U, tal que nessa vizinhança U, esse fechado Z, ou seja, Z interseção U, vai ser dado em U como sendo o zero dessa função F. Então, isso aqui está se passando em U. Na verdade, não é exatamente isso que eu quero, porque esse F aqui, eu quero que ele realmente gere o ideal. Então, deixa eu escrever isso de outra forma. A gente sempre pode reduzir a vizinhança para ter uma vizinhança afim U de X em X e uma função regular F, agora sim vai ser uma função coordenada nessa variedade afim U, tal que o ideal desse fechado Z nesse aberto afim U, isso daqui vai ser gerado por F. Então, eu fiz essa pequena modificação porque às vezes eu posso encontrar uma função que conjuntisticamente define o meu fechado. A gente vai ver um exemplo disso. Porém, ela não gera o ideal do fechado. Então, está claro aqui qual é a condição? Então, o que eu quero é que numa vizinhança de cada ponto eu tenho um aberto afim para o qual o ideal do divisor é gerado por um elemento F. Ok, então vamos ver. Isso aqui é uma condição local em X, então a gente pode reinterpretar essa condição. Então, deixa eu chamar isso daqui de condição estrela. Então, vamos reinterpretar a condição estrela em função do anel de coordenada, do anel local de X. Então, vamos ver. Então, a primeira coisa, deixa eu definir, dado um fechado qualquer em X, eu posso olhar, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu definir o ideal de Z no anel local de X. Isso aqui é o que a gente imagina que seja, né? Então, dado U aberto afim contendo X, a gente pode olhar dentro do anel de coordenadas de U o ideal do fechado Z interseção U. E deixa eu lembrar que, como isso daqui é um aberto afim contendo U, a gente tem um homomorfismo natural, na verdade uma inclusão, no anel local de X, que é simplesmente, deixa eu relembrar que isso daqui é a localização
do anel de coordenadas de U no ideal que define o ponto X. Então, a gente tem essa inclusão aqui e a gente define o ideal do fechado Z em X como sendo a imagem desse ideal aqui. Então, isso aqui vai ser o ideal de Z no ponto X, vai ser o ideal gerado pelo ideal de Z no aberto afim. Então, isso aqui é um ideal desse anel local. E a condição de que Z é localmente principal, nessa condição de existir uma vizinhança e uma função regular nessa vizinhança para o qual isso vale, é equivalente a dizer que existe um elemento φ no anel local de X, tal que o ideal de X, o ideal de Z em X vai ser gerado por φ. Isso aqui visto como ideal aqui dentro. Então, essa linguagem de anel local é bastante conveniente. A gente vai ver agora uma demonstração que a gente basicamente vai reduzindo, vai considerando abertos contendo X para os quais valem certas propriedades, e a gente vai diminuindo a vizinhança, e trabalhar no anel local significa que você pode diminuir a vizinhança contendo X o tanto quanto você queira, né? Então, vou deixar como exercício vocês verificarem essa equivalência aqui. Mas vai ser exatamente isso, é ficar passando da linguagem de tomar vizinhanças e reduzindo domínios, né, para uma condição no anel local. E agora, com isso, eu vou anunciar, né, o teorema importante que a gente vai mostrar na aula de hoje, que diz o seguinte, que se X nessas condições aqui, que eu tenho uma variedade, um ponto e um fechado irredutível de codimensão 1, se o X for um ponto não singular, então Z é sempre localmente principal em X. Então, teorema. X uma variedade, Z é um divisor primo em X, e X um ponto não singular. Então, Z é localmente principal em X. E deixa eu, antes de dar a demonstração, deixa eu só relembrar o fato principal sobre pontos não singulares que a gente vai usar nessa demonstração. Na verdade, se vocês repararem, a demonstração desse teorema é muito parecida com a demonstração que a gente deu desse fato aqui. O que a gente vai estar usando nesse caso é que a gente usou aqui que o anel de nesse caso a gente usou que o anel de polinômios era um domínio de fatoração única para poder demonstrar esse teorema. O que a gente vai ver aqui é que é essa propriedade no anel local que a gente vai usar para demonstrar esse teorema aqui, né? Então, relembrando que X é ponto não singular, por definição,
se o anel local de x em x é um anel local regular. E um resultado de álgebra comutativa que eu enunciei na aula passada é que se A é um anel local regular, então A é um domínio de fatoração única. Bom, como eu vou usar muito esse resultado, deixa eu abreviar isso dessa maneira. Domínio de fatoração única eu vou abreviar com a sigla em inglês. Ok, então esse aqui é a propriedade de pontos não singulares que a gente vai usar para demonstrar esse teorema. Mas antes de demonstrar um teorema, eu queria dar um exemplo para mostrar que quando o ponto é singular, né, a gente não tem necessariamente essa propriedade. Então, vamos ver o que acontece no caso de um ponto singular. Então, exemplo. Então, deixa eu olhar para o mesmo exemplo que a gente viu na aula passada, a quádrica singular, que é definida por x, y menos z2 e p3 com coordenadas x, y, z, w. Então, eu vou tomar aqui o meu ponto x, o vértice do cone. Vou chamar de P. Aí, deixa eu relembrar aqui que o anel maximal do ponto P, no seu anel local, é gerado pelas classes de x, y, z, que por abuso de notação eu vou denotar pelo mesmo símbolo, né? Então, isso daqui contido no anel local de Q no ponto P. E eu vou olhar aqui, por exemplo, para uma reta, eu vou tomar a reta L, dada com interseção de x e z. Aí, o que acontece se eu tento, por exemplo, se eu tento definir, cortar essa reta com o hiperplano? Então, por exemplo, eu poderia tomar o hiperplano dado por exemplo, z igual a zero, se eu olhasse para Q interseção z de z. Isso aqui, novamente, vai ser a reta L união a reta L til, onde L til é a reta definida por y igual a zero, z igual a zero. Né? Então, se eu tentar cortar com esse hiperplano, o que eu obtenho são essas duas retas e essa outra reta passa pelo ponto P. Então, eu não posso, não posso olhar para o complementar como eu fiz na outra construção. Mas vocês poderiam também tentar olhar para o que acontece se eu tentar cortar com um plano, um hiperplano x igual a zero. Então, o que acontece nesse caso? Se a gente olhar aqui para a interseção com x igual a zero, isso aqui vai dar exatamente, conjuntisticamente, é a reta L, tá certo? Vocês podem ver que é a única interseção. Mas o que está acontecendo aqui, repara, o que a gente está fazendo geometricamente, esse plano aqui, x igual a zero, ele é um plano tangente ao cone. Então, essa reta aqui, na verdade, deveria ser contada com multiplicidade 2. Então, o que eu estou querendo dizer nesse caso? Bom, o que você pode fazer é simplesmente olhar, vamos ver o que acontece no anel local do ponto. Então, vamos ver o que acontece no anel local do ponto. O que a gente tem é que o ideal da reta L no ponto P vai ser, bom, claramente gerada por x e z. Se você olha nesse anel local para o ideal gerado por
x, isso aqui nada mais é do que o ideal de L ao quadrado. Então, apesar de conjuntisticamente esse hiperplano tangente cortar a reta L, ele está cortando com multiplicidade 2, né? O ideal da reta nesse ponto não é gerado por um elemento. E, de fato, a gente vê que isso daqui não é gerado por um elemento olhando, por exemplo, né, para o espaço cotangente. Então, a gente tem aqui um morfismo natural do ideal maximal de P no ideal maximal de P ao quadrado, né? Então, isso aqui a gente já viu que era gerado pelas classes de x, y, z, né? Isso aqui tem dimensão 3. E quando a gente olha para o ideal da reta aqui, qual vai ser a imagem? Bom, a imagem vai ser gerada exatamente por x e z. Então, isso aqui vai ter dimensão 2 aqui dentro. Então, não tem como isso daqui ser gerado por um único elemento, né? Então, como a imagem, né, essa aqui tem dimensão 2 aqui dentro, o que a gente observa é que o ideal de L em P não pode ser gerado, não é principal. Se fosse principal, a imagem teria que necessariamente ter dimensão 1. Então, com isso, a gente vê a importância da gente ter um ponto não singular. Ok, alguma pergunta até aqui? Ok, então vamos provar o teorema? Então vamos fixar Z em X divisor primo e X um ponto não singular. A gente tem aqui o ideal de Z no ponto X. E a gente quer mostrar que esse ideal é principal. Ok, então a primeira observação é o seguinte: se o ponto X não pertence a Z, quando a gente olha para a definição aqui, se você contemplar essa definição um pouquinho, você vai observar que o ideal local de Z em X é todo o anel local. Isso aqui simplesmente porque você pode tomar uma função que se anula em Z, mas não se anula no ponto X, e essa função vai ser invertível no anel local. Então, esse caso é trivial, então a gente pode supor que o X é um ponto de Z. E é claro, a gente pode, como isso é uma questão local, a gente pode olhar para um aberto afim contendo X e supor que o X é afim.
Ok, então o que a gente vai fazer? Bom, vamos começar tomando um elemento irredutível aqui dentro e a gente vai mostrar que esse elemento gera todo o ideal. Então, seja F um elemento ideal de Z em X é irredutível. E o que a gente vai fazer é mostrar que o ideal de Z no ponto é gerado por esse elemento F. Então, a primeira observação é o seguinte, isso daqui está contido no anel local, isso é uma função regular em X, então a gente pode, diminuindo, tomando um aberto afim de X adequado contendo X, a gente pode supor que F é uma função regular. Então, substituindo X por um aberto afim contendo o ponto X, se necessário, a gente pode supor que o F é uma função regular em X. E agora o que a gente vai fazer é definir Y como sendo um fechado definido por F. Bom, como F está no ideal de Z, em particular, a gente tem que o Z vai ser uma componente irredutível de Y. E a gente já sabe, então, algumas coisas que a gente já sabe aqui. A gente já sabe, pelo primeiro resultado que eu relembrei na aula de hoje, que toda componente irredutível dessa hipersuperfície tem codimensão 1, desse fechado tem codimensão 1. Então, toda componente irredutível tem codimensão 1. E o Z, por hipótese, então, é uma componente irredutível desse fechado. E o X está aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente pode supor, repara, que esse conjunto aqui tem várias componentes irredutíveis e, a princípio, tem componentes irredutíveis diferentes do Y. Mas se essa componente irredutível não contiver o ponto X, a gente pode simplesmente ignorá-la, olhando para um aberto menor. Então, o que a gente pode fazer, novamente, diminuindo o aberto se necessário, é supor que todas as componentes irredutíveis de Z passam pelo ponto X. Então, substituindo X por um aberto afim contendo X se necessário, a gente pode supor que todas as componentes irredutíveis de Z de F passam por X. E o que a gente quer mostrar agora é que, na verdade, o Z de F é irredutível e, portanto, é igual ao Y. Então, a afirmação é que o Y é igual a Z de F. Então, vamos ver isso. Então, vamos supor que isso não vale, ou seja, que Z de F
é redutível. Ou seja, a gente consegue escrever o Z de F como sendo a componente redutível Y, que a gente está interessado, união um outro Z. Lembrando que aqui todas as componentes desse Z têm codimensão 1 e passam pelo ponto X. Então, toda componente redutível tem codimensão 1 e passa por X. Bom, mas o que significa a gente tem essa redutibilidade, né? Então, agora a gente pode trabalhar no anel de coordenadas de X e a gente sabe o seguinte, né? Que essa condição de ser redutível implica que existem funções regulares G e H no anel de coordenadas de X, tal que G e H não são identicamente nulas, ou suas classes, né, não são identicamente nulas em A de Z de F, que vai ser AX módulo F, mas o seu produto é nulo, né? Então, você pode, por exemplo, tomar uma função que se anule em Z, mas não se anule em Y e vice-versa, né? E mais o produto G vezes H vai ser igual a 0 esse quociente. Mas agora, estando nesse caso afim, a gente pode usar o teorema de zeros de Hilbert. O que isso daqui está dizendo? Dizer que essa função se anula no fechado Z de F significa dizer que ele está no radical de F, ou seja, então, pelo teorema de zeros de Hilbert, a gente sabe que existe algum inteiro positivo tal que o F divide G vezes H elevado a N em A de X. Bom, mas isso daqui vale em A de X quando eu localizo no ponto X, em particular isso vale no anel local de X, né? Então, logo, o F, quando eu olho para as imagens no anel local, a gente vai ter essa mesma condição aqui no anel local de X em X. E agora a gente pode usar o fato de que esse anel local tem uma propriedade especial, que ele é um domínio de fatoração única. Lembrando que mesmo quando a variedade X não singular, o anel de coordenadas não necessariamente é um domínio de fatoração única. Vocês podem olhar no caso da quádrica, por exemplo. Né? Então, agora a gente consegue passar para o anel local e usar o fato de que ele é um domínio de fatoração única. Né? Então, como o anel local de X é um domínio de fatoração única, a gente sabe que F divide G ou F divide H no anel local. Então, sem perda, vamos supor que F
divide G. E agora o que a gente faz é novamente agora voltar para o caso global. Né? Só que repara que essa condição de F dividir G, isso vale no anel local, né? Não necessariamente em todo X. Né? Porque isso aqui significa que a gente consegue escrever G como F vezes P. Só que esse P é uma função regular em X que pode não ser uma função regular em todo X. Então, novamente, o que a gente faz é diminuir o aberto para que essa condição de divisibilidade valha em todo o aberto. Então, novamente, tomamos então um aberto afim U contendo ponto X, tal que no anel de coordenadas de U, a gente ainda tem essa relação que F divide G. Mas isso implica o seguinte, isso vai implicar que o G se anula em todo o Z de F. Ou seja, então aqui a gente está dizendo, a gente observa o seguinte, que para a gente poder dizer isso daqui, então Z de F interseção U. Agora, como a gente já, de princípio, supôs que todas as componentes irredutíveis passam por X, na verdade a gente não perdeu nada quando a gente olhou para esse aberto. Né? Então, o que a gente tem aqui é uma contradição. Então, G igual a zero. Então, aqui a gente está dizendo, pois, todas as componentes irredutíveis Z de F interceptam U. Ok, então o que a gente concluiu afinal é que de fato vale essa afirmação. Né? Então, com isso, a gente mostra que conjuntisticamente o y é definido como zero da função regular f. Isso ainda não é o que a gente quer mostrar mais, a gente quer mostrar que esse f gera o ideal de z num ponto. Mas então vamos ver o que a gente tem. Né? Então, vamos supor, então agora afirmamos que de fato o ideal de x, de y em x é gerado por f. Então vamos tomar G um elemento desse ideal. E aí agora a mesma coisa, a gente vai diminuir o domínio, se necessário. Então tomando o aberto afim contendo x se necessário. A gente pode supor que esse g é uma função, a restrição de uma função, ele vem de uma função regular em x. Mas aí agora, novamente,
a gente usa de novo o teorema dos zeros de Hilbert e o fato de f ser irredutível no anel local. Então, pelo teorema dos zeros de Hilbert, o que a gente vai ter é que então, está no ideal de y, então o que a gente vai ter é que f divide g elevado a m para algum n maior do que zero. Agora, como f e, portanto, isso daqui vale também no anel local. Só que no anel local, que é um domínio de fatoração única, isso implica que f divide g. Que é exatamente o que a gente queria. Então, com isso a gente mostra o teorema. A gente viu, então, que todo divisor primo, ou seja, todo fechado de codimensão, fechado irredutível de codimensão 1, numa vizinhança de qualquer ponto não singular, pode ser obtido como zero de uma função regular. Então, deixa eu manter isso aqui por enquanto. E deixa eu observar... Deixa eu fazer duas observações. Primeiro, repara que a condição que a gente precisou é que o ponto x era um ponto não singular de x. Mas, a princípio, então, x, nesse teorema, x tem que ser um ponto não singular de x, mas a princípio ele pode ser um ponto singular de z. Eu acho que eu troquei x por z, acho que eu troquei z por y na prova. Vocês consertem isso. Então, nesse teorema, o x é um ponto não singular de x, mas pode ser um ponto singular de z. A gente não usou nenhuma propriedade da variedade z numa vizinhança do ponto x. Mas se você tentar generalizar isso para codimensão maior, então aqui você poderia ter um fechado irredutível, por exemplo, de codimensão 2, e você quer saber se localmente no ponto o ideal do fechado é gerado por dois elementos. Então, isso, em geral, não é verdade, né? Então, o mesmo resultado análogo, para codimensão maior ou igual a 2, não vale em geral. Mas ele vale se você, além de supor que o x é um ponto não singular da variedade ambiente x, você supuser também que ele é um ponto não singular de z. Mas vale. Se x for um ponto não singular tanto de x como de z. Então, deixa eu enunciar
né, mais precisamente esse resultado. Isso vai estar na próxima lista de exercício. Mais precisamente. Então, complemento um pouco um outro exercício que eu deixei na aula passada. Então, deixa eu tomar seja x uma variedade. Deixa eu chamar de n a dimensão de x. E y contido em x, um fechado irredutível, usando a mesma notação, z contínuo em x, um fechado irredutível, de codimensão m. Então, agora sim, se x contido em z contido em x é um ponto não singular tanto de z quanto de x, então, na verdade, o que você pode fazer é escolher parâmetros locais em x. Então, existem parâmetros locais o 1 até o n em x. Tal que o ideal em x do fechado Z, então esse fechado Z tem codimensão M, ele pode ser gerado exatamente por M elementos. E os restantes, ou sua classe, o ideal maximal em Y, formam parâmetros locais para Z em X. Então, o que isso daqui está dizendo? Isso aqui está dizendo o seguinte, que se eu tenho duas variedades não singulares, né, de dimensão x e y, então elas se comportam, numa vizinhança do ponto, elas se comportam como Cn e um subespaço linear Cn menos m contido aqui dentro. Então, quando os pontos são não singulares, localmente, agora quando eu digo localmente, eu estou olhando realmente no ideal local do ponto, eles se comportam como se eu tivesse em Cn e cortando com hiperplanos, cortando a subvariedade com hiperplanos de Cn. Então, a prova aqui vai ser um exercício da próxima lista. E a prova é por indução. Você pode mostrar por indução em M, sendo o caso base, consequência desse teorema que a gente mostrou aqui. Então, caso M igual a 1,
vai seguir daquele teorema. Ok, então isso daqui vocês vão fazer na lista de exercício. E o que eu queria mostrar agora é uma consequência, um outro corolário daquele teorema, que na verdade resolve uma das questões da prova, que é o seguinte. É um teorema então, seja X uma variedade não singular, e φ de x para Pn, uma aplicação racional. Aqui é importante que o contradomínio é projetivo, é uma aplicação racional. E eu vou chamar de S-φ, é o lugar singular de φ, ou mais geralmente chamado de o lugar de indeterminação de φ. Ou seja, o que é isso daqui? Então, deixa eu relembrar que a gente já viu que o domínio de definição de uma aplicação racional é um aberto, e o que a gente está fazendo é tomando complementar desse aberto. Então, isso daqui vai ser x menos o φ, onde o φ é o domínio de definição da aplicação racional φ, que a gente já viu que é um aberto. Então, o que o teorema diz é o seguinte. Então, com essa hipótese da variedade ser não singular, o que a gente sabe é que a dimensão do lugar de indeterminação, deixa eu escrever de outra forma, a codimensão em x do lugar de indeterminação é sempre maior ou igual a 2. Então, antes da prova, deixa eu só enunciar 2 corolários. Então, o primeiro corolário é o que acontece, então, quando a gente tem como x uma curva não singular. Se eu tenho aqui uma curva não singular, ela tem dimensão 1, então o que isso está dizendo é que o lugar de indeterminação é vazio, né? Ou seja, se C é uma curva não singular, e φ de C para Pn é uma aplicação racional, então φ está definido em todos os pontos da curva, né? Ou seja, então φ é um morfismo de C em Pn. O domínio de definição é todo C. E um corolário desse corolário é que se você tem 2 curvas não singulares
se duas curvas não singulares, duas curvas projetivas, perdão, duas curvas projetivas não singulares são birracionalmente equivalentes, então elas são isomórficas. Isso aqui certamente não vale em dimensão superior, né? Já para superfícies a gente já estudou o blow-up, que é uma aplicação birracional que não são duas variedades birracionalmente equivalentes que não são isomórficas. Ok, então deixa eu terminar dando a prova desse teorema. Ok, então a gente pode supor que a gente tem essa variedade não singular, a gente está querendo entender, a dimensão de um certo fechado. A gente pode, para isso, olhar sempre para cobrir com abertos afins, o X. Então, basta a gente pode supor que X é afim. E o que a gente vai fazer agora é ver o que acontece numa vizinhança de um ponto de indeterminação, né? Então, vamos tomar X no ponto de indeterminação. Bom, a gente sabe que, de qualquer forma, pela definição de aplicação racional, a gente sabe que existem funções racionais φ1 até φn. Então, funções racionais em X, tais que a função φ ela vai ser dada em coordenadas por φ1 até φn. Então, isso aqui é a definição de aplicação racional. Agora, observa que o corpo de funções de x, a gente sabe que ele é igual ao corpo quociente do anel local de x em x. Então, em particular, eu posso escrever cada φ como sendo um FI sobre GI, FI sobre GI, onde FI e GI são elementos do anel local de x em x, e como isso daqui é um domínio de fatoração única por hipótese, eu posso escolher esse FI e GI coprimos. Ou seja, sem divisores em comum. Bom, e agora, como eu estou aqui numa aplicação racional para Pn, eu posso eliminar os denominadores, dividir pelos fatores irredutíveis em comum e obter uma nova expressão para esse φ. Então, eliminando denominadores, ou seja, multiplicando pelos produtos dos GIs, e fatorando, é
eliminando fatores comuns. A gente encontra uma outra representação para o φ, como sendo, vou chamar H1, HN, com cada HI um elemento no anel local de X. Claro, esses HIs são funções regulares em X e repara que dizer que o X é um ponto singular significa dizer que todos esses HIs, na verdade, estão no anel maximal de X, né? Se anulam no ponto X, se o X pertence ao lugar singular. Mas, bom, não importa isso daqui, a gente vai tomar os HIs em funções regulares. Novamente, eles são, uma vez que eu tenho um número finito de funções regulares, aqui provavelmente eu estou com os índices errados. Uma vez que eu tenho um número finito de funções regulares em X, bom, como a gente já tem feito, o que a gente vai fazer é diminuir o domínio para que esses sejam funções regulares em toda a variedade, né? Então, substituindo X por um aberto afim contendo ponto X, se necessário, podemos supor que cada HI, na verdade, pertence ao anel de coordenadas de X. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o anel, o lugar de indeterminação de φ, ele vai estar contido no fechado onde todas essas funções regulares se anulam, né? Então, vai estar no Z de H0 até HN. É claro, eu fui diminuindo o aberto, mas todos esses meus abertos contêm um ponto X, né? E basta mostrar, como eu tomei um ponto X no lugar de indeterminação, né? Basta mostrar que numa vizinhança desse ponto ele tem codimensão pelo menos 2. Agora eu afirmo o seguinte, eu afirmo que esse conjunto aqui não tem nenhuma componente irredutível de codimensão 1. Então, a afirmação esse fechado não possui componentes de codimensão 1. De fato, o que a gente vai fazer agora é usar o teorema aqui. Então, de fato, caso contrário, ou seja, se aquele conjunto fechado contiver um fechado de codimensão 1, por esse teorema, a gente vê que esse fechado, ou uma componente, né, de codimensão 1, ela vai ser localmente dada como zero de uma função, né? Então, existe G
OXX tal que G divide. Então, deixa eu escrever isso mais precisamente. Se existir quando tiver uma componente irredutível Z de codimensão 1, pelo teorema, esse teorema estrela, a gente sabe que o ideal desse fechado Z no ponto X vai ser gerado por um elemento Z, mas isso vai implicar que G divide H0 até HM no anel local. O que é uma contradição, porque a gente escolheu os HIs relativamente primos, sem fatores em comum. Então, com isso termina a demonstração. E repara, novamente, o ponto-chave que a gente teve aqui para poder escrever dessa forma foi... o que a gente está fazendo aqui é sempre usando o fato do anel local ser um domínio de fatoração única. Alguma pergunta? Que é mais bastante básico. Você fala que essa função racional pode ser escrita, essa aplicação racional pode ser escrita como uma N dupla, N mais um dupla de funções racionais. Isso é verdade porque X é afim ou é sempre verdade? Isso aqui? Sim. Isso daqui você está usando que X é afim, você pode escrever isso dessa forma. Se X não fosse afim? Não, na verdade, como está escrito aqui, você pode sempre escrever dessa forma aqui, mas não, na verdade você sempre vai poder escrever dessa forma. Aqui a gente não está usando o fato de ser afim. O que a gente talvez esteja usando... Não, a gente vai usar só mais para frente, na verdade. A gente poderia começar com X qualquer, mas aqui em algum momento a gente tem que fazer a redução para o caso afim para poder tomar todos os elementos aqui talvez bastasse olhar. Não, eu acho que é só aqui para a gente dizer, para isso daqui fazer sentido, na verdade. Escrevendo isso aqui como funções regulares e tomar esse conjunto de zeros. Isso daqui você sempre pode escrever. É claro que, por exemplo, se o seu x for Pn, você pode escrever isso dessa forma, mas na hora de você... Isso, eu acho que, na verdade... Eu só preciso que ele seja afim nesse momento aqui, quando eu escrever ele como sendo dado por uma N-UPA de funções regulares. E, a princípio, essas funções aqui, elas são funções racionais que não necessariamente são regulares. Vão ser, por exemplo, quocientes de polinômios homogêneos de mesmo grau. E aí, aqui nesse ponto, é que eu preciso que seja afim. Vou ter que reduzir necessariamente para que seja afim, para que essas funções sejam regulares. Mais alguma pergunta? Ok, então, a gente continua na segunda-feira falando de outras propriedades de pontos